programa do Mulheres em Pauta, o programa que discute temas muito importantes para nós, mulheres da sociedade. E hoje nós recebemos duas convidadas muito especiais para tratar de um tema que é super importante, viu? Vamos receber aqui então a nossa já conhecida vereadora Inês Paz. Muito obrigada, vereadora, pela presença mais uma vez. Olá, estamos aqui fazendo o Mulheres em Pauta, que começamos esse ano a todo vapor e hoje a gente vai debater, conversar com a nossa convidada, que é um tema bastante importante para que todos conheçam e não pratiquem, como a gente sempre costuma falar, né, a transfobia. Então nós vamos ouvir depois a nossa convidada. E justamente, vereadora, falando sobre a nossa convidada, gostaria de dar as boas-vindas à nossa querida Alexandra Braga. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Primeira vez, né, aqui no Mulheres em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre um tema, gente, que é a representação das mulheres trans no Estado democrático. E por isso nós estamos recebendo a Alexandra. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Olá a todos, a todas e a todes. Eu sou Alexandra Braga, sou mulher transexual. Sou vice-presidente do Fórum Mogiana LGBT e sou criadora e fundadora da Parada do Orgulho LGBT daqui de Mogi das Cruzes. E é um prazer estar com a vereadora Inês, com você, aqui no Mulheres em Pautas. E vamos sim falar sobre transexualidade, travestilidade. Gente, olha só, então o tema de hoje vai trazer bastante discussão. Pode ser um tema polêmico, infelizmente, ainda para algumas pessoas que não tratam com naturalidade, né, Alexandra? Mas, igual a nossa convidada já falou, ela é especialista no assunto e o currículo dela é gigantesco, tá, gente? Inclusive, eu tenho mais informações aqui que eu não posso deixar de dar, tá, Alexandra? Então, como ela já falou, ela é membro, fundadora e vice-presidente, né, da Associação do Fórum Mogiano LGBT, é idealizadora e fundadora da Parada do Orgulho LGBT aqui em Mogi das Cruzes, é pedagoga, psicopedagoga, está estudando serviço social e trabalha hoje coordenando projetos culturais de período integral. É tudo isso mesmo, Alexandre? Tudo isso e mais um pouco. Olha só, então acho que para começar o nosso tema de hoje, acho que é importante, né, vereadora, explicar do que se trata o Estado democrático, né? O que ele visa garantir para a sociedade, né, para a população, para o cidadão. E hoje que nós temos a comunidade LGBT muito forte, né? Como que o Estado democrático está lidando com isso? Então, é importante esse início de pergunta que a Andriele faz, porque relembrando aqui que esse ano a gente está comemorando não, mas fazendo 60 anos do golpe militar que ocorreu em 1964. E o que a sociedade civil, as organizações eclesiais de base, né, as organizações clandestinas que tinham à época fizeram, movimento estudantil, a intelectualidade, fizeram para romper a ditadura militar. E nós conseguimos, fizemos toda essa movimentação, mas é importante lembrar que vidas foram mortas na defesa do direito à democracia. Então, isso é muito importante. Agora, o nosso país, ele ainda tem uma democracia bastante fragilizada. E a democracia, o que é a democracia? É um Estado, uma forma de você organizar o país para que, de fato, todas as representações da sociedade tenham vez, tenham voz, tenham políticas públicas para contemplar toda essa representatividade. Agora, mas a gente sabe que mesmo a gente estando numa democracia, nesse momento, antes do golpe de 64, a democracia ainda não chega em todos os lugares, não chega em toda a sociedade organizada, então não chega na periferia, o pobre preto da periferia está sendo executado, veja aí o exemplo da Baixada Santista, mas é importante a gente lembrar que a gente resgatou agora, recentemente, eu digo, com as eleições de 2022, o Estado de Direito Democrático, porque nós vivenciamos, eu diria assim, desde 2016, com um golpe parlamentar que deu na presidenta Dilma, eleita democraticamente, e a gente teve um governo, né, do ex-presidente, que eu quero vê-lo na cadeia, que esse é o lugar dele. A gente vivenciou um momento de retrocesso
né, de perseguição, não era que nem a ditadura, mas de perseguição, de eliminação, de não envolvimento às políticas públicas, principalmente para o negro, para o pobre e para a comunidade LGBT. Então, a retomar o Brasil para um governo democrático é muito importante, porque a Alexandra ela vai desenvolver, mas eu que acompanhei desde a ditadura, digo o seguinte, a comunidade LGBT ela tem conquistado fruto de uma luta, de uma resistência, né, das organizações, no caso aqui em Mogi, do Fórum Mogiano LGBT, mas também em parceria com alguns governos que são democráticos, porque aqueles que não são, eles fazem a caça à comunidade LGBT, a caça aos negros, às negras, ao preto, pobre da periferia. Então, é fundamental a gente batalhar para que essa democracia continue, mesmo com a fragilidade, mesmo ainda não sendo, atingindo toda a sociedade, mas é o governo que nos permite, é a forma de governo que nos permite a batalhar por políticas públicas mais amplas para a população mais vulnerável. Gente, justamente isso, né? A democracia é o direito de trazer aí a igualdade dentro do governo, principalmente aqui no Brasil, que nós, infelizmente, ainda temos dados alarmantes, né, voltados para a comunidade LGBT, né, Alexandre? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre isso. Qual é o cenário hoje que a gente tem para a comunidade LGBT, para as mulheres trans, principalmente, né, dentro da política e na sociedade, Alexandre? Então, igual a vereadora falou, já teve muita conquista, mas a gente sabe que é uma luta constante, é uma luta muito complicada também, né? Então, qual que é o cenário hoje que as mulheres trans estão inseridas? Olha, quando o governo fundamentalista, tradicionalista que nós tivemos nesse país caiu, nós novamente conseguimos ter um avanço. Mas é muito complicado porque nós precisamos de políticas sociais, políticas públicas para garantir direitos que nos são tirados historicamente. Por exemplo, agora, olha o que o Vaticano falou. O Vaticano equiparou a minha transexualidade, a minha cirurgia que me readequou a quem eu sou, como uma violação dos direitos humanos. E colocou e equiparou a guerra. É um retrocesso. Eu me sinto violada nesses discursos. Porque a minha cirurgia, quem eu sou, a mulher transexual que eu me fiz, hoje me dá força para lutar, me dá força para estar aqui em vários meios políticos, sociais. E eu sei lutar hoje, e isso só me deu força. Agora, quando falam que a minha cirurgia é uma violação de direitos, agora eles estão violando meus direitos. Então, assim, a sociedade ainda fundamentalista, tradicionalista, a religião insiste em nos tirar os direitos. E, assim, nós não podemos recuar. Nós precisamos nos manter firmes e dizer, não, eu estou aqui, eu sou um corpo que existe, eu sou um corpo de direito e eu quero respeito a esse corpo. A minha não questão biológica não me faz menor ou melhor do que ninguém. Eu quero direitos iguais. Eu quero existir numa sociedade. Eu falo mas eu estou falando na população LGBT. Eu quero existir numa sociedade onde eu consiga ir e vir, onde eu consiga trabalhar, estudar, sem ser agredida, sem ser espancada, expulsa do próprio lar e, o mais pior, ser morta pela transfobia, pela LGBTfobia. Gente, realmente é muito complicado, né, o que a nossa sociedade ainda enfrenta em relação à transfobia. A gente sabe que existe, infelizmente, muitas mulheres e homens transexuais são mortos ainda hoje em dia, né? E a Alexandra citou a questão de ter políticas públicas, né, que de alguma forma protejam a comunidade LGBT e todas as pessoas que se sentem inseridas nesse meio. Então, vereadora, gostaria agora até de perguntar para você, né, dentro aqui acho que no âmbito de Mogi das Cruzes, vamos falar primeiro dentro do município e depois a gente pode falar num quesito mais federal mesmo, país, o que pode ser garantido em relação a direitos, igual a Alexandra estava falando, para a comunidade LGBT?
Então, Mogi das Cruzes, ela é uma cidade quatrocentona, quer dizer, então ela faz parte da Grande São Paulo, mas na minha avaliação ainda tem um atraso muito grande em políticas públicas para a população LGBT, para a mulher pobre, vamos dizer, da periferia. A gente vê a nossa periferia totalmente abandonada. E não dá para dizer que a cidade é uma cidade pobre, como a gente às vezes pega aqui na Redondeza, pegar o exemplo de Itaquá. Mas às vezes eu pego Suzano, às vezes eu vejo, assim, comparando, tem políticas públicas que estão mais avançadas em algum lugar, e no caso aqui de Mogi. A população LGBT, acho que a gente precisa parabenizar, e aí todo o trabalho do Fórum Mogiano LGBT, eu acompanhei, não diretamente, mas dando o suporte, de dizer que foi um rompimento, né, de colocar as caras aí para a sociedade mogiana. Mas a nossa cidade, ela tem ainda, não quer dizer que todo mundo é conservador, mas tem, como diz, os caciques. Eles têm uma política conservadora e avalio que a atual administração tem assim, um olhar assim, não melhor progressista, porque a gente tem batalhado pela a questão do Conselho Municipal, né, dos direitos da LGBT. Aí o que aconteceu? Criou-se uma coordenadoria. Tudo bem, a coordenadoria, mas o coordenador, ele é LGBT-fóbico, se manifesta nas redes sociais, ele como uma pessoa pública, ele não pode fazer isso, porque ninguém quer que as pessoas dizem o seguinte, eu que sou educadora, a Alexandra também é uma educadora, a gente fala assim, não, gente, a questão, né, da escola sem partido, porque a escola tem que ter política sim, e você não vai fazer cabeça de ninguém, entendeu? Essa tal ideologia de gênero que inventaram, são as famosas fake news trazidas nesse governo fascista que se instalou aqui no nosso país e que tem representantes ainda, continua tendo representantes. Então, o conselho não quer dizer que para ter políticas públicas precisa ter o conselho municipal, não é isto, mas o conselho municipal é mais um instrumento para que a população LGBT ela fosse debater, trouxesse. Então, acho que a gente tem algumas coisinhas aqui em Mogi das Cruzes, mas eu avalio muito pouco. A Alexandre depois pode bem dizer. Tipo assim, várias consultas precisa ser feita lá em Guarulhos. Aí a pessoa quer um transporte, aí te dão uma ambulância. A pessoa não está doente, é só um transporte, porque se tivesse ônibus até lá, ela tomaria o ônibus, mas não tem uma condução. Então, eu acho que é tratado de uma forma bastante discriminatória. Então, eu ainda vejo dessa forma. Então, eu avalio que aqui em Mogi, para a gente dar esse salto, para dizer rompemos com a discriminação, rompemos com a LGBTfobia, a classe política, as políticas públicas, seria de colocar, no meu ponto de vista, a parada LGBT no calendário de turismo da cidade, no calendário que tem aí, que tem tantos outros eventos, por que não colocar? E a criação do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT. No meu ponto de vista, se colocasse, seria um rompimento de fato, que eles estão preocupados com essas políticas públicas. Perfeito, vereadora. Seria uma inserção mesmo, né, do que deve ser feito, igual a Alexandra estava falando, seria trazer voz para essa comunidade, infelizmente para quem ainda não tem essa representação dentro da política, dentro da sociedade tão forte e tão garantida. A vereadora citou até a questão do Fórum LGBT, Alexandra. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para a gente, né? Qual que é o trabalho do Fórum, como que começou, o que vocês estão fazendo por lá, né? Para quem ainda não conhece e de alguma forma tenta se sentir protegido aqui na nossa cidade ou quer conhecer um pouquinho mais, saber como atuar até no meio, como que pode fazer? Não, nós estamos há 10 anos, nós somos uma associação apartidária, sem fins lucrativos, e há 10 anos atrás nós reunimos um pessoal LGBT e entendendo a cidade de Mogi das Cruzes como uma cidade hétero, cis, normativa, nós decidimos reagir. Nós precisávamos reagir. Mogi precisava
entender que pessoas LGBTs, pessoas pretas, mulheres periféricas, existem na cidade e nós queremos ser visto e ser respeitado e atendido como pessoas civis, pessoas que contribuem para o crescimento da cidade. E nós criamos o Fórum Hoje LGBT, começamos essa luta e essa luta se estende até hoje. Faz o recorte na fala da vereadora Inês, exatamente tudo isso e mais um pouco. Nós sempre tivemos, em alguns outros mandatos de prefeito em Mogi, pelo menos nós fomos recebidos, porque nós sempre pontuamos políticas, pontuamos o conselho, como bem disse a Inês, a parada no calendário, sempre levamos, pontuamos o que a comunidade LGBT precisa. Nós precisamos o quê? Ter garantias de estudar, de não ser agredidos, como não muito tempo atrás houve dentro de uma escola, dentro do município, como nós recebemos relatos até esse momento de crianças e adolescentes que já se entende pessoas transexuais e são renegadas dentro da escola, são violados seus direitos dentro da família, da sociedade, e nós sempre fazemos esse trabalho. E a política atual, nós tivemos foi um grande problema nessa política atual. A Inês está aqui, a Inês, como está na sua mandata, ela sabe, nem abrir a porta da prefeitura, abriram para nós. Quiseram falar sobre política as pessoas LGBTs, mas não com pessoas LGBTs do município. Quiseram fazer uma audiência, quiseram aparecer usando LGBTs que nem de Mogi por ter visibilidade, por ter aparecido em programas de televisão. E nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos pouco. Nós não vamos aceitar pouco. Mogi pode se preparar, porque nós estamos organizados. E eu lembro muito bem, como a Inês disse, nós fomos para votação para colocar no calendário de Mogi a parada. E nós temos uma Câmara de Vereadores, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, fundamentalista religiosa, e que sim promove ódio às pessoas LGBTs. Foi uma coisa horrorosa de se ver no dia dessa votação, que tinha pessoas que foram convocadas por religiosos fanáticos com placas dizendo: o mundo foi feito de homem e de mulher, vocês não são bem-vindos. A vereadora está aqui, ela sabe que eu não estou mentindo. Mas não tem problema, nós temos força, nós sabemos lutar, então eu aviso para toda essa sociedade que ainda insiste em querer nos apagar, querer nos invisibilizar. Nós estamos fortes, preparados e a luta não terminou. A Alexandra, que é organizadora e fundadora da Parada LGBT, gostaria que você explicasse para a gente, né, Alexandra, como funciona a Parada LGBT, como que vocês tiveram a iniciativa de trazer o evento aqui para a cidade e o que ela representa, né, tanto para o município quanto para a comunidade LGBT. Ainda insistem em dizer que nós somos bem atendidos no município, que é uma mentira. Nós não somos bem atendidos. Nós temos aí alguns vereadores, parceiros, que estão junto, mas nós ainda não somos atendidos como nós merecemos, como qualquer outra população. Então, a parada, para muitos, a parada é uma festa que usa dinheiro público. Nós não usamos dinheiro público. Não existe isso. Isso é uma mentira, é uma inverdade. Então, nós precisamos da parada em Mogi, tomar as ruas para dizer: oi, nós existimos, nós estamos aqui, nós somos organizados e nós sabemos lutar e vamos continuar lutando. Porque essa população, que não é uma minoria, essa população precisa ser assistida, a população precisa ser escutada pelas políticas do município. Então, nós estamos indo para a 6ª edição esse ano, nós não vamos parar. Existe ainda resistência dentro das políticas, dentro do município, a que eles burocratizam tanto para ver se nós recuamos. Só que eles se enganam, pode ser, de qualquer forma, nós vamos estar todos os anos com a parada do Orgulho LGBT em Mogi. Não é uma festa, é um ato político, é um ato de luta, é um ato de resistência e de enfrentamento ao município, dizendo: nós estamos aqui
Nós estamos articulados e nós viemos para lutar. Bom, agora, vereadora, gostaria até de citar, né, depois a gente falar um pouquinho da parada LGBT, toda essa luta que eles têm. A Alexandra mesmo falou que não é apenas uma festa, né, é um ato político, é um ato que representa a luta. A vereadora, que é muito ativa dentro das causas também, defende as minorias dentro da Câmara Municipal. Por que defender a comunidade LGBT? Dentro da Câmara, eles têm essa representação, porque a gente sabe que hoje não temos nenhum vereador ou vereadora que seja trans, né? Então, por que defender essa minoria? Bom, primeiro, dizendo o seguinte, acho que a nossa vida é uma vida política. Então, a parada LGBT é um ato político, eu concordo plenamente com o que a Alexandra colocou, mas qual o problema também de ser uma festa? Então, essa mentalidade de colocar, né, que vem assim, com essa questão discriminatória, porque o carnaval é uma questão cultural, política, e também é uma festa. Então, eu não vejo problema nenhum, mas é uma questão de fazer aí a devida separação. Então, nós, que eu tenho uma formação, né, da resistência à ditadura militar na defesa da democracia. E você veja, né, não foi aqui em Mogi, mas aquele vídeo daquele policial agredindo aquela garota, por quê? A pergunta que a gente tinha que fazer é assim, por quê? O que ela estava fazendo? Que estava sentada num lugar indevido? Ok, mas custava chegar lá, pedir para sair, né? Precisava fazer isso, mas está enraizado aí em parte da sociedade essa agressividade. Então, é diante disto que a nossa mandata é uma mandata ampla e que a gente, eu sei que não é o meu lugar de fala, mas na medida que a gente não tem um representante, uma representante assim, direto da comunidade LGBT, a nossa mandata sempre se colocou à disposição. Isso foi também no primeiro mandato de 2001 até 2008 e também nas lutas no dia a dia. Eu sou uma militante do sindicato da PUESP, a PUESP sempre abriu as portas para o Fórum Mogiano se organizar, então é essa forma. E quero registrar aqui que aqui no Brasil, a Érica Malunguinha foi a primeira representante, né, como deputada estadual, uma mulher trans, que foi do nosso partido, o PSOL. Então, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, ele é o partido que mais tem eleito, né, assim, nas suas representatividades. Então, a gente tem também a Érica Hilton, que é deputada federal, e tem uma outra que eu vou ler para não falar o nome dela errado, que é a Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, né? E também temos na Assembleia Legislativa de Sergipe e do Rio de Janeiro, a Linda Brasil, pessoal do Sergipe, a Dani Balbi, não sei se é assim que fala, do PCdoB do Rio de Janeiro, e aqui na nossa região nós temos a Rebeca, né, que ela é uma representante aí da comunidade LGBT. Mas também informar que já que no mundo, né, na Alemanha, a Tessa Ganzeri, não sei como é que fala, Nike Slyking também, pelo Partido Verde em 2017, na Tailândia, a Taurin em 2019 e na Polônia, Anna Godzak, de 57 anos, em 2011. Então, é claro que a gente precisa dizer assim, a representatividade precisa. Agora, a gente não é possível, discutindo politicamente, possível você ter a representatividade de todos os segmentos da sociedade. Porque se a gente pega aqui em Mogi, nós temos 23 cadeiras. O que é preciso ter? Eu acho que é preciso ter um parlamento democrático que abra, tendo representatividade, é ótimo, mas se não tiver, tem que ter essa vontade política de criar políticas públicas. E, nesse sentido, a Alexandra falou bem, no sentido que, em termos de câmaras, eu preciso fazer uma comparação, que eu estive vereadora de 2001 até 2008, a comparação. Eu não sei se eu vou dizer que aqui... É que agora, eu acho que o fundamentalismo, ele ganhou corpo, vamos dizer assim, de colocar, de não ter medo de falar. Eu acho que antes estava mais reprimido, né? Estava mais escondido. Então, mas também não era fácil, de 2000 a 2008, você ter essas políticas, mas pelo menos tinha um diálogo que não...
acabava se transformando. Então, acho que a gente precisa romper isso é verdade. Então, é importante você ter representante, ter o lugar de fala, mas você ter essa mente aberta, que como a gente sempre coloca, gente, quando a gente traz um projeto, né, da comunidade LGBT, traz um projeto dos negros, das negras ou das mulheres, não é que as pessoas não precisam ser isto, vamos dizer assim. A pessoa tem que respeitar a questão das matrizes africanas, as religiões de matriz africana. Não preciso frequentar, mas eu preciso respeitar. Porque nós estamos numa democracia. Então, tem espaço para todos, Então, esse ano eu espero que a representatividade na Câmara de Mogi, que nós estamos, né, em eleições municipais, ganhe um espaço maior nesse sentido. Né? Olha só, vereadora, ela trouxe pontos assim, muito importantes, eu acho, né, Alexandra? E a gente já está começando a encaminhar para o final do programa, infelizmente. Então, vou colocar aqui uma última pergunta para a gente fazer para a Alexandra. Acho que é importante agora lembrar dos pontos positivos, né? Algumas conquistas que a comunidade já veio tendo, e principalmente falando das mulheres e dos homens trans também. Mas, Alexandra, é possível desconstruir a LGBTfobia, a transfobia? E como que a comunidade pode fazer isso? Como que nós conseguimos contribuir para que isso aconteça? E aí, dentro disso, eu gostaria que você citasse as conquistas que vocês já tiveram nesses 10 anos de luta, né, do Fórum. Olha, assim como o racismo é estrutural, infelizmente, nós não vamos acabar na nossa sociedade com LGBTfobia, com racismo. É lamentável ainda que nós precisemos trazer pautas, discutir pautas, ir para a luta sobre direitos humanos numa sociedade, porque a sociedade ainda é preconceituosa e discrimina as pessoas. Então, direitos, eu tenho todos os dias os meus direitos violados. Eu tenho todos os dias direito de pessoas transexuais, de pessoas travesti, porque eu preciso reforçar nesse movimento que as pessoas travesti estão ocupando a política também em seus municípios, estão se articulando. Então, o que nós precisamos é isso. O que o Fórum agora precisa é isso. Nós precisamos sair da nossa bolha e nós queremos tomar a política desse município. Porque nós sabemos que quando nós chegarmos dentro da política, que ainda eles nos expulsam, eles vão ter que dialogar de qualquer maneira conosco. Então, eu como um corpo trans, eu como um corpo de luta, eu entendo, eu acho louvável parceiros como a vereadora Inês, como o vereador Eduígues e outras pessoas que estão fazendo política no município, trazer pautas para o meu movimento. Mas é assim, quem sabe falar sobre mim, sou eu. Quem sabe lutar por mim, sou eu. Eu que tenho 47 anos, que fui expulsa, que fui abandonada, que fui agredida. Eu sei o que o meu movimento passa. Eu sei quanto tem mulheres trans, mulheres travesti, homens trans sendo expulsos, abandonados, tendo que se evadir da escola, sem a possibilidade de arrumar um trabalho. Quantas estão aonde eu já vivi? O que eu já tive que passar? Eu não quero mais essa sociedade. E eu sei que se nós, organizados, tomar essa política, ocupar esses espaços, nós seremos ouvidos como nós precisamos ser ouvidos. E por isso, nós não desistimos dessa luta e nós estamos aqui para fazer essa luta acontecer. Olha só, gente, apesar de muita resistência, muita luta, é isso, né, Alexandra? Nunca vão deixar de lutar, né? Igual a vereadora estava falando, a gente não tem o lugar de fala, né? Até porque não somos transexuais, mas respeitamos a causa, apoiamos a causa. E eu acho que mais do que isso, né? A vereadora sempre fala que não basta só apoiar, né? É preciso agir em prol também. Então, acho que nós, como sociedade, temos que entender e contribuir, afinal, somos todos, né, seres humanos. A gente precisa entender que todos nós devemos ter direitos básicos humanos, né? Então, acho que a gente já está encaminhando para o final. Queria muito agradecer
por todo o discurso da Alexandra Braga, a nossa convidada que a vereadora trouxe. Muito obrigada, inclusive, vereadora, pela convidada. Acho que é um discurso muito forte que nos faz refletir, né? Então, em qual posição dentro da sociedade a gente está? A gente está só acomodado ou a gente, de fato, está fazendo a diferença? Né? Então, muito obrigada, Alexandra, por tudo que você trouxe e a gente vai continuar acompanhando, né, essa luta também aqui na TV Câmara. O espaço do programa está aberto para discutirmos mais e mais pautas e quem sabe não vemos aí esse ano, que é ano de eleições municipais, né, representantes da comunidade dentro da política aqui de Mogi. Prazer revê-la. Prazer todo meu. Eu já conheço. Gente, a gente já tinha gravado, Alexandre, um bom tempo. Obrigada, vereadora, pelo convite. Aguarde que esse ano nós estamos fortes. Né? É isso. Muito obrigada mesmo, Alexandra. E vereadora, novamente, obrigada por comparecer aqui no Mulheres em Pauta, por trazer convidados tão importantes, né, para discutirmos temas que são relevantes dentro da sociedade e que ainda precisam de mudança, precisam de transformação. Eu agradeço, estaremos sempre gravando e trazendo temas e pessoas para falar, para dizer, para vocês que estão aí, né, do outro lado, conheçam, porque às vezes as pessoas têm uma ideia formada, construída, porque essa sociedade constrói, e nós vamos romper. Então, são pessoas, como diz, são pessoas e elas precisam ter seus direitos. Só isso que nós queremos batalhar. Acho que respeito traduz, né, em todas as línguas, em todas as posições e classes da sociedade. Gente, respeito. Né? Então, a gente não precisa tolerar, não precisa ser, mas respeitar é essencial. Então, a gente deixa essa mensagem de hoje com muito conhecimento. Inclusive, depois vocês podem ir lá acompanhar a Alexandra, o trabalho da vereadora também nas redes sociais. E é claro que o nosso programa você também encontra nas redes sociais, no canal do YouTube da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e aqui na programação da TV Câmara. Agradeço a audiência novamente, a companhia de vocês. Aguardem que ainda vem muito programa legal neste ano, tratando sobre temas, que prometem, viu? Então, vejo vocês no próximo programa. Eu sou Andriele Mendes, Mulheres em Pauta fica por aqui. Até mais!